Fico muito feliz de receber essa incumbência nessa noite, né, de falar para as mães, das mães e para nós que somos mães, né? Porque é um assunto que vai fazer com que nós reflitamos sobre essa nossa missão, mas também que nós conheçamos a importância dessa nossa missão. E eu queria começar falando sobre um assunto que tem estado assim muito em voga, né, nos jornais, nas revistas, nas mídias, né, que é refletir sobre como ficam as mães, por exemplo, daquelas pessoas que foram assassinadas na favela do Jacarezinho. Como ficam as mães que às vezes vão para as portas das cadeias quando há um motim ou alguma coisa assim, gritar para saber como é que estão seus filhos. Como ficam as mães dos estupradores, dos assassinos, daqueles que muitas vezes matam os próprios filhos. Nós nunca ouvimos uma mãe dessas gritando que ela quer a punição do filho. O máximo que elas fazem é ficar caladas. Será que é porque elas compartilham da atitude dos filhos? Com certeza não, não é? É porque além de reconhecer os defeitos dos filhos, que muitas vezes elas tentaram evitar, porque a sociedade é má com as mães, né? Falar, esse filho não tem mãe, não teve pai, quando muitas vezes esses pais fizeram todo o possível para encaminhar esse filho, mas ele é um espírito livre, ele tem opções de escolha para a sua jornada, e muitas vezes não escolheu aquilo que lhe foi ensinado, porque se fosse simples assim, não precisaria nem de encarnações. Deus é perfeito, criou com perfeição, ele colocaria esse pessoal na linha reta com maestria, né? Não, você errou e agora você vai consertar aqui, agora, e pronto. Mas ele não fez isso, ele nos deu o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio proporciona que nós tenhamos as escolhas. Eles também têm suas escolhas, e às suas mães cabe a escolha de continuar torcendo para que eles fiquem bem, mesmo quando sabem que eles são os culpados, os errados, os malfeitores, muitas vezes, não é? Então, começando a falar sobre isso, eu queria colocar aqui uma música do Chico Buarque, eu não vou cantar, viu? Não precisam ficar assustados, não. Eu vou só colocar a letra, para a gente ver como é que é a situação de uma pessoa, né, que muitas vezes está nessa condição de ter um filho que muitas vezes ela não compreende nem o que está acontecendo, nem o que é que está sucedendo. Estão vendo aí? Todos estão vendo? Sim, ok. Você se lembra dessa música, que é o Meu Guri, que chama, do Chico Buarque? Ela diz assim, olha aí o meu guri, ele chega suado e veloz do batente e traz sempre um presente para me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço para enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma penca de documentos, para finalmente eu me identificar. Olha aí o meu guri, ele chega no morro com o carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador, rezo até ele chegar cá no alto. Essa onda de assaltos está um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Boto ele no colo para ele me ninar. De repente acordo, olho para o lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí o meu guri. O que nós deduzimos dessa música? Que é a posição da maioria das mães. Elas não veem naquele filho um bandido que está assaltando, que está prejudicando. Mas para elas é o filho delas, que elas torceram para que fosse uma grande pessoa e que de alguma forma, no caso aí a mãe é inclusive analfabeta, né, porque ela recebeu os documentos para se identificar, ela não consegue nem ler que não é o dela, né, quer dizer, ele levou uma carteira para casa com um documento e tudo das pessoas que ele tinha assaltado. E ela está preocupada com os assaltantes do morro. Porque toda vez que a gente vê essas notícias, a gente vê as pessoas chorando ali, meu filho era trabalhador, meu filho era estudante, e a gente sabe que nem sempre é assim,
né? Nem sempre está nessas condições, mas é o que ela acha, é o que ela consegue absorver na situação de amor que ela tem por aquele filho, que ela queria que fosse o melhor. Então, muitas vezes, nós minimizamos o problema da sociedade em que nós vivemos, da educação que se pode dar e receber. Mas hoje nós vamos refletir sobre a importância das mães, da família em geral, mas das mães, porque é nesse dia que nós estamos falando sobre as mães, nesse contexto de educar, de proteger, de amparar, mesmo em condições muito difíceis. Aí a gente pergunta o seguinte, a preparação foi feita e falado do amor instintivo, né? Será que esse amor dessas mães é instintivo? Ou tem alguma outra forma de explicar esse amor incondicional? No livro dos Espíritos, que a gente analisa o amor instintivo, como ela falou, né? Os animais. Vai pegar um cachorrinho de uma cachorra que deu cria, mesmo que ela seja mansinha, raramente ela deixa chegar perto, a não ser da pessoa que ela gosta muito, mas assim mesmo com cisma. Um gatinho, a mesma coisa. Tem outros animais que ficam mais ferozes ainda, né? Então, assim, é um amor instintivo. Mas será que esse amor instintivo, ele permanece também entre nós? No livro dos Espíritos, tem a pergunta 890 que diz o seguinte: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Porque nós somos a sequência, né, do reino animal, aí, o reino nominal. Então, será que nós herdamos já esse amor instintivo automaticamente? Será que é assim? Vamos ver a resposta. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Então, o cachorrinho, a gatinha, os animais normalmente desmamam, né? Eles já aprenderam a andar, já estão com os olhinhos abertos, eles vão se virar, né? No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que a do animal. Então, o animal, ele procria, dá assistência nos primeiros momentos ali, de alimentação e proteção, e depois aquele animalzinho vai se virar sozinho. Já no ser humano, não. Nós temos uma necessidade mais prolongada, uma infância muito prolongada. O nosso aprender é bem devagarinho, né? Reaprender a andar, reaprender a falar, reaprender a conduzir-se no mundo é bem devagar. Isso porque nós estamos aí conquistando uma nova fase da nossa evolução, né? Que é a fase da responsabilidade, do livre-arbítrio. Enquanto animais, eles não têm o livre-arbítrio, eles vão ser conduzidos pelo instinto. Nós temos a razão. E aí nós começamos a ser responsáveis pelos nossos atos. Por isso nós precisamos de orientadores. A família é esse primeiro elo. E a mãe, ela vai persistir, né? Com aquelas brincadeiras que eles fazem aí, né? Hoje eu vi uma porção de vezes aí aquela mensagem, né? Eu vou aí, se eu achar, eu esfrego na sua cara. Essas coisas assim, leva casaco. Mas essas repetidas recomendações são o que fazem aquela criança se tornar responsável e administrar sua própria vida. Então, nós não temos só o amor instintivo, nós temos além. E aí é de se perguntar, e aquele amor ensinado que alguns psicólogos e psiquiatras defendem, né, que eles chamam de complexo de Cinderela, quer dizer, a mãe foi condicionada a amar. Será que é um fato? Será que é assim mesmo que acontece? É a síntese de carinho, de abnegação, de ternura, de sacrifício, de labor sagrado, de imolação involuntária. Isso a gente fala sobre a missão materna. Está no livro Almas Crucificadas, da Zilda Gama. Agora, a pergunta é, isso é fato, é uma missão, ou isso é uma coisa fabricada? Quer dizer, de tanto dizer que a mulher tem que ser amável, tem que ser carinhosa, tem que ser abnegada, tem que sacrificar-se, que nós tiramos das mães certas variantes de vida, né? Certo progresso na vida profissional,
certas vontades próprias para viver inteiramente para os filhos. Será que isso é uma missão ou passa a ser um sacrifício, né? Será que é assim? Nós temos aí mães de crianças pequeninas, né, que podem nos contar como é que é, né? Mas, pelo que se tem notícia, não é um sacrifício para as mães cuidarem de seus filhos. Pelo contrário, é um grande prazer, né? E o maior sacrifício, vamos dizer assim, é não vê-los felizes. É quando nós estamos com alguma preocupação, seja do ponto de vista material, saúde física, ou seja do ponto de vista espiritual, né? Comportamentos alterados. Essa é a nossa, é o nosso sacrifício, é o nosso tormento, né? E não cuidar deles quando está tudo bem. Nós temos também um amor direcionado, muitas vezes, né? Nós temos, assim, muita preocupação com os nossos filhos. O meu filho precisa de assistência, o meu filho precisa de proteção. E muitas vezes nós perdemos o time dessa proteção. Nós vamos à escola brigar com a outra mãe da outra criança, porque o filho brigou, bateu, qualquer coisa assim. Sem entender que muitas vezes aquela mãe passa por uma grande provação, porque o filho não tem o mesmo conhecimento, a mesma capacidade cognitiva que o nosso. Então, quando nós temos esses rompantes de achar que o nosso filho precisa da proteção total, primeiro o meu, se não tem para todos, que primeiro o meu tenha, eu preciso lembrar da solidariedade e da fraternidade. Saber o que é que está acontecendo, por que que uma criança foi agressiva com meu filho, o que que aconteceu, ter essa visão aberta para ir dialogar, e não já ir dialogar com as armas na mão. Isso nós estamos falando de crianças pequenas, mas isso vale para tudo. Vale para adolescentes, vale para adultos. Quantos pais ensinam que os filhos não podem voltar com desaforo para casa, né? Que não podem brigar na rua e sair perdendo. Isso, muitas vezes, gera uma situação de inimizades perigosas, quando a ideia deveria ser ensinar a compreensão, a tolerância, o respeito, sim. A pessoa não pode ser maltratada, né? Não pode gerar também uma situação de complexo por conta de viver sendo maltratado. Mas saber do outro por que está acontecendo isso, para que se possa chegar a um consenso. Então, ter o diálogo com o outro, né? E aí nós vamos falar, eu vou parar aqui um pouquinho, porque essa parte vai ser falada, sobre alguns tipos de amor que estão nos nossos livros, que eu chamo de amor sublimado. No livro Nosso Lar, está aqui, né? Ao contrário, eu não sei como é que faz. Bom, tem ali uma história que todos já devem conhecer, que é o caso da mãe da André Luiz. E eu vou dar 2 exemplos dela de amor sublimado. Um com o próprio André Luiz. O André Luiz volta para o plano espiritual numa situação difícil, né, de recuperação. Ele desencarnou com câncer de intestino e chega lá acusado de suicídio, passa 8 anos naquelas zonas tenebrosas e querendo ser auxiliado, mas sem saber pedir, né? Mantendo ainda aquele pensamento de revolta, porque ele, que tinha sido bom, feito consultas gratuitas, o que ele estava fazendo ali. Só quando ele disse, e a mãe dele estava acompanhando isso, mas acima de tudo, de novo nós voltamos naquele amor que todos nós deveríamos ter, é o amor do respeito pelo livre-arbítrio, né? Ele tem que decidir o momento que ele quer ser acudido. E quando então ele lembrou-se da prece, fez a prece, ela compareceu imediatamente. E aí nós temos um episódio interessante. Ele estava cansado, machucado, ferido. Lógico que ela ampara, ela aconchega, né? Afaga. Mas quando ele começa a se queixar, o que ela faz? Nananina, não. Nós não temos aqui espaço para queixas. Você tem um caminho a consertar e vai começar agora. Então, olha só o que é uma mãe com amor sublimado. Ela estava vendo o filho dela em grande sofrimento e sabia que ele precisava de corrigenda. Então, não valia a pena fomentar a revolta sob pena dele permanecer nesse sofrimento. Então, isso é que é amor, é a gente diferenciar o necessário do que é agradável para aquele ser que nós amamos. É o que Deus faz conosco. Nem tudo que nós pedimos, nós conseguimos. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Ele não gosta de nós? Não. Porque Ele conhece a trilha do bem que nós precisamos traçar, nós precisamos seguir. Então, a mãe de André Luiz dá essa lição aí, não, você não vai ficar se queixando, não. Nós não temos aqui tempo para a revolta.
nós vamos agora fazer a programação para um novo momento. E depois, de novo, essa mesma mãe do André Luiz vai resgatar o pai dele, que estava em condições muito infelizes, ainda em zonas inferiores a que ele estava, e com 2 perseguidoras, que foram mulheres que ele enganou e desviou enquanto encarnado na Terra, traindo o sagrado matrimônio dele. Ele teve casos com essas mulheres e as enganou. Então, estava ali na condição de pessoa perseguida por elas, que cobravam dele o que elas tinham direito e que perderam. E ela, a pessoa traída, a pessoa vilipendiada, aquela que teve, né, o lar desonrado, vai em socorro dele e dessas mulheres. E faz um ato mais altruísta ainda. Ela aceita reencarnar e ser mãe desses 3 para reeducá-los. E vocês podem deduzir que tipo de filhos eles vão ser, né? Na condição em que eles estavam. Então, esse amor é um amor sublimado. Ele já saiu dessas necessidades básicas de o filho é meu, eu amo incondicionalmente, eu quero o melhor para ele. Ela já tem outra visão da maternidade e do que é fazer da maternidade uma missão. Então, esses 2 exemplos eu achei bem interessante desse livro Nosso Lar, e tem um outro também, que é do livro Os Mensageiros, que é a Dona Isabel. Não sei se vocês se lembram, né, que esse livro todo mundo já leu. Ela era casada, tinha 3 filhos, e vivia em uma pobreza muito grande, mas uma família equilibrada. E o marido dela tinha feito uma pequena sala, né, de reuniões para o culto do evangelho no lar e para as pregações, as palestras que ele fazia ali para as pessoas que queriam ouvir o evangelho. Só que ele vinha desencarnar. E aí a vida dela, que já era de pobreza, passou a ser de extrema pobreza, né? E as 2 filhas maiores já acompanhavam o ideal do pai e dela, né, de evangelizar-se. Mas o filho era um tanto quanto rebelde. E quando a necessidade foi apertando, ele começou a se queixar, que os vizinhos do lado comiam 5 vezes por dia e eles não. E aí ela falou, não tem importância, meu filho, ninguém está subnutrido aqui, nós estamos todos bem de saúde, isso não tem importância nenhuma. E ele insistindo para que ela alugasse a sala onde fazia o evangelho para poder ter uma renda maior. E aí ela fala com ele que não faria isso, né? Porque o evangelho era o alimento do espírito, era muito mais importante do que o alimento, as necessidades materiais que podiam ser superadas, e ele insiste. E então ela é severa com ele. Ela fala, se você insistir, você será, eu vou até ver aqui as palavras exatas, né? Se você insistir, será punido. Porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, precisarei iniciá-los no caminho reto. Olha a consciência dessa mãe. Qualquer um de nós teria falado, eu não vou deixar meu filho passar necessidade por conta de ficar pregando o evangelho aí, né, para pessoas que eu nem conheço, né? Vou sim fazer um ganhinho a mais com esse salão, né? Mas ela teve essa consciência da responsabilidade dela enquanto mãe para com os filhos que Deus havia confiado a ela. E aí eu quero até colocar aqui uma ajudazinha para a gente maternidade é a escola abençoada. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Maternidade é a escola abençoada do sentimento onde as almas estagiam em divino aprendizado, por vidas e vidas, séculos e provas. Então, é uma escola abençoada. Então, a responsabilidade nossa para com os filhos tem que ser bem dosada, não é? Ter a ternura, ter o carinho, o afago, mas também a severidade na hora que for necessário, né? E vem aqui desse livro Espírito da Verdade, o capítulo 46, o André Luiz fala o seguinte: dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação, que é o que a Isabel estava fazendo. Quer dizer, tinha ali a energia, mas a brandura. Ela era uma mãe amorosa,
mas ela tinha consciência daquilo que ela precisava fazer para educar aquele espírito. Assim também nós temos que ter a análise do que são os nossos filhos. Uma vez eu me lembro que eu dava aula na mocidade e tinha uma outra evangelizadora que tinha uma filha ali na evangelização. Ela estava até de namorico com meu filho. E eles queriam sair, não sei para onde, e ela não deixou. Eu falei, mas por que você não quer deixar? Não tem problema nenhum. Ela falou, não, você não conhece a minha filha. Se você conhecesse, você ia botar meia de rendinha nela, querendo dizer, ia botar ela vestida de criança para ela não estar já se saindo como adolescente, né? Então, assim, eu achei engraçado porque ela tinha mais filhos, né? Que de fato é isso. Cada mãe conhece os seus filhos, e os filhos não são todos iguais. Alguns são mais dóceis, obedecem com facilidade, aceitam as orientações, outros são mais rebeldes. E aí nós temos que dosar isso daí. Não para fazer uma diferença entre um e o outro, mas para saber tratar de acordo com as necessidades dele. Isso é ser mãe, isso é ser educadora, porque a mãe, ela é professora, educadora, enfermeira, né? Como dizem por aí, beijo de mãe, Sara, cortado, arranhado, né? Então, assim, e é verdade, né? A gente sopra a Sara, beija a Sara, abraço de mãe acalenta, né? Do tombo, e por aí afora vai. Então, a nossa preocupação para com os filhos de Deus tem que ser essa, da educação com brandura, mas com energia quando for necessário. Nem todos precisam de energia, mas alguns precisam, né? E a gente tem que saber disso. E aí nós podemos falar, nós estamos falando de mães, e a gente pergunta, e as mães adotivas? O que acontece com as mães adotivas? Será que elas estão nesse mesmo quadro que nós estamos descrevendo? Vamos ver o que nos diz aí a sequência, né? Mães adotivas. A mãe adotiva pode amar o seu filho da mesma forma que as mães biológicas? Afinal, as mães biológicas tiveram um tempo, né, de preparação, 9 meses de gestação, com acompanhamento, de reflexão, de conversas com o filho. E a mãe adotiva, muitas vezes, já pega até grande, né, sem ter tido esse preparo. O que será que acontece? O amor é o mesmo? O amor é um sentimento da alma, independente dos vínculos consanguíneos. A mãe adotiva pode amar seu filho tanto ou mais que a mãe biológica. Se você for pensar, a mãe biológica, muitas vezes, é uma consequência das circunstâncias, né? Ela não escolheu ter aquele filho naquele momento, não tinha pensado, mas engravidou, então ela está aceitando aquela gravidez e aceitando aquele filho que chega. Já a mãe adotiva é sempre por vontade dela, é sempre uma escolha dela, né? Ela vai buscar essa adoção. Então, com certeza, ela terá esse amor incomensurável. Eu fico impressionada com as mães adotivas quando eu ouço, como eu ouvi um dia desse, uma reportagem sobre aquelas crianças com microcefalia. Então, algumas daquelas crianças foram adotadas por outras mães que passam e vão passar o resto da vida por conta delas, porque elas não vão modificar o quadro, né? Então, elas fazem fisioterapia, fazem uma porção de coisas só para não piorar. Elas não vão progredir daquilo que elas estão e vão durar o resto da vida naquela dependência total. Então, são mães que não podem nem trabalhar e que dependem daquele salário, que é muito pouco, para poder viver e ajudar as crianças a viver. Então, eu fico pensando, gente, isso não é amor, não é abnegação total, né? E mães que adotam crianças que já são deficientes físicas ou mentalmente e que são conhecidas. Porque para as mães biológicas, isso muitas vezes vem, né, até de forma surpreendente, porque às vezes só depois do nascimento é que se constata, e elas não têm o que fazer, a não se aceitar, não é? Então, a maioria, graças a Deus, na atualidade, aceita com muita alegria, né? A gente vê que as mães que têm filhos em condição de deficiência são muito amorosas, né? Vivem para esses filhos, as mães e pais também, né? Mas tem mães adotivas que escolhem essas crianças. Eu estava lendo uma reportagem uma vez que a mãe já tinha 2 filhos grandes e adotou 4 crianças deficientes. Quer dizer, é uma pessoa que tem muito amor para doar, porque ela sabe que ela vai ter um dependente dela a vida toda ali. Ela não vai mais ter
jeito de falar, não, hoje eu delego para outro porque eu quero descansar. Aquelas crianças são dependentes dela, né? Então, eu acho, assim, um ato de amor muito grande. E nós, às vezes, não damos tanto valor, né? Aliás, as histórias infantis, que não eram bem infantis, né? Denegriram muito a imagem das mães adotivas, né? Que são as madrastas, quando, na verdade, não é assim a totalidade, né? Pode ser até que tenha, né? Porque a madrasta também não é escolha de mãe adotiva. Muitas vezes ela escolhe o pai e acaba tendo filhos adotivos, né? Mas, de qualquer forma, a maioria trata muito bem esses filhos adotivos, né? E aí nós podemos falar da mãe dos filhos de outras mães. Nesse livro, A Boa Nova, tem aquele episódio da Maria de Magdala, né? Que ela, então, constata, né, que ela tem que mudar o rumo da vida dela, e ela fala, ai de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? Isso Jesus respondendo, a que devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito ao filho das outras mães. Então, muitas vezes a pessoa se lamenta porque não engravidou, e muitas vezes não casou, e às vezes chegou já a uma idade que não é mais possível ter filhos nem independente, né? Está ali com 40, 50 anos, e fica se lamentando porque não foi mãe. E, no entanto, tem tantas formas de ser mãe, né? E nós aqui temos a figura da Madre Teresa de Calcutá, mas nós temos aí Irmã Dulce, nós temos outras personalidades, né, de grande conhecimento público, ou de conhecimento nenhum. De vez em quando passa reportagem, né, dessas mães que têm 40 crianças na casa, né, e às vezes em lugares pobres até, com casas simples, com quintais pequenos, mas elas têm muito amor para dar. Então, criam ali essas crianças com tudo aquilo que elas podem dar. Porque, às vezes, nós ficamos pensando que amar é dar conforto. E o conforto, ele é uma situação agradável, mas não extremamente necessária para a pessoa ser feliz. As crianças, ela pouco se importa se elas estão com tênis de marca, se elas estão com roupa de marca, se elas estão com um brinquedo que saiu na televisão na última propaganda. Elas querem ser abraçadas, carinhadas, elas querem uma mãe que brinque com elas, que divida com elas os momentos de agonia, quando elas muitas vezes estão com febre, estão com tosse, estão cansadas, estão irritadas. Então, assim, essa atitude da mãe de descobrir a necessidade e auxiliar é muito importante. Eu tenho visto, em algumas circunstâncias, as mães que seguem a internet, né? Então, lá na internet diz assim, dente não faz a criança sentir febre ou dor de barriga. Aí ela, como está escrito lá na internet, ela acredita. Aí a criança está chorando, babando, está irritada, mas não é por causa do dente. Eu acho assim, não custa a mãe ter um pouquinho de sensibilidade, porque nem todas as crianças são iguais. Tem crianças que não sentem, e tem outras que sentem mais. Né? Cada um tem uma saúde diferenciada. Então, você ler as coisas... No meu tempo não tinha internet, né? Você lia no livro do Dr. Delamare, eu não seguia quase nada, eu só lia para saber o que ele falava. Porque a intuição e a experiência anterior vale muito. A pessoa fala assim, mas antigamente não tinha. Sim, não tinha isso. Mas ela pode passar a experiência e você adequar essas experiências. Né? É o que eu falo, ninguém vai bater em filho hoje. Muitas vezes nossas mães usaram essa metodologia, mas é o que elas tinham para a época, quando elas tinham 8 filhos, quando elas tinham 13 filhos, teve gente que teve 21. Agora, hoje você tem 2 filhos, você precisa fazer isso por quê? Por que você não pode conversar? Por que você não pode usar outra metodologia? Mas você tem que saber e entender que o que elas usaram foi no tempo delas, porque elas não tinham outro recurso, não tinham outra capacidade de entendimento. Mas muita coisa que elas fizeram foi o amor que dirigiu, e isso sobrou para nós. Não é? Então, ver com outros olhos as situações que muitas vezes só servem para críticas. Nossas mães fizeram o que elas eram capazes com os recursos que elas tinham. E graças a Deus nós tivemos essa mãe, muitos não tiveram. E aí a pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? E temos aí a Zilda Armes, né, que também foi uma mãe de muitos filhos que não foram dela, né? Tem uma grande obra de assistência à criança, e enquadra nessa situação de mãe adotiva de muitos filhos que não são seus, né?
E as mães especiais? Aqui nós estamos falando das mães que têm filhos excepcionais, né? Não é excepcional que chama mais, é com deficiência, né? Aliás, não é nem com deficiência, é deficiente. Cada dia eles mudam essas coisas, vocês me desculpem. Para mim, não altera nada. São criaturas que devem ser amadas em qualquer nomenclatura que se dê. Mas aqui ele trata o Emmanuel como mães especiais. Minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então, toda mulher desfruta desse privilégio da providência divina, mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. Veja que coisa linda, isso é Emmanuel que está falando. Então, as mães que recebem filhos deficientes são especiais. Elas têm capacidade de amar até o infinito. E é o que nós estávamos conversando no começo. Como é que vai vir, talvez, esse pai do André Luiz e essas senhoras que estavam com ele? Como eles virão? Serão crianças problemas, com certeza. Mas quem é que vem para receber essas crianças? Uma alma sublime, como a mãe de André Luiz, né? Então, essas mulheres são especiais. Então, nós temos que olhar agora as mães de filhos com deficiência com outro olhar. São mães especiais. Todas as mães amam seus filhos? Eu coloquei essa pergunta aqui porque nós temos visto esses dias na televisão, com horror, né? Situações de mães que matam filhos, né? E aí a gente fica pensando, como que pode? Nem um animal feroz, nem uma leoa mata o seu leãozinho, como é que pode? Então, vamos ver o que nós temos aí de informação sobre isso, né? No Livro dos Espíritos, pergunta 891. Gente, o Livro dos Espíritos responde tudo, né? Vocês já viram? Tudo que a gente pensar que não existe, tem lá. Só procurar. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? Por que será, né? Se é uma lei natural, nós vimos lá no começo que é instintivo. Os animais amam seus filhotes, né? E nós, em consequência, como somos o próximo reino, também amamos nossos filhotes automaticamente. Então, o que acontece? Vamos ver a resposta. Às vezes, uma prova escolhida pelo Espírito. Estão bebendo água aqui, gente. Às vezes, uma prova escolhida pelo Espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver sido mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Eu achei isso muito importante, porque eu fico sempre assim, temerosa. Eu falei, gente, e essa criança que foi assassinada, ela não vai ficar revoltada? Não vai ficar com sede de vingança? Como é que ela vai ficar no plano espiritual? Bom, a gente já sabe que as crianças não vão ficar soltas por aí quando morrem na infância, né? Tem lá aquele livro Escolas no Além, que mostram que elas são atendidas, cuidadas, que vão frequentar a escola, até crescer e ter a idade de assumir sua própria condição. Mas o que esclarece aqui é que é assim, um espírito que tenha muitas dívidas, ele escolhe, muitas vezes, nascer junto a essa pessoa com a qual ele tem essas dívidas. Então, ambos ali são pessoas endividadas e estão concordando que vão nascer numa situação difícil para se tolerar. Então, não existe assim, não é que foi imposto para esses espíritos isso, não. Aí, quando nascem, muitas vezes não querem passar por essa prova, se envolvem em outras circunstâncias na vida carnal e querem, então, se eliminar, né? Ou o filho que elimina a mãe, ou a mãe que elimina filho, do compromisso, da reconciliação e da reparação. Mas isso não é uma coisa normal. Não é assim que foi programado. Então, quem tiver falhado, vai responder por isso. Nós não precisamos nem nos preocupar e nem desejar. E aquele que conseguiu superar a prova, vai ser recompensado, né? Não terá mais esse compromisso. Então, tenhamos em todas essas circunstâncias o pensamento em prece, para que ambos sejam auxiliados. Quem pagou a dívida e quem fez a dívida. Para que eles tenham novas oportunidades e o acerto aconteça, né?
Não cabe a nós o julgamento, a torcida, a tirar pedra, nada disso. E aí o Evangelho fala uma coisa interessante também, né? O que dizer daquelas crianças rebeldes que a gente tem vontade de torcer o pescoço? Né? Será que se você faz todos os jeitos, né? Todas as condições, todo o aparato de amor, de educação, de evangelização, para que aquele filho seja bem sucedido e a revolta é constante, o que nós temos que fazer nesse caso, né? E aí o Evangelho é claro: mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Então, aquela criança que nos dá trabalho foi um dia desviada por nós. Então, nós temos culpinha nesse cartório, e não é que nós vamos abandonar a causa, não. Então não tem jeito, se eu fui culpada, se eu fiz isso, se eu criei esse monstrinho, deixa eu tolerar agora. Não, não é tolerar. Ninguém encarna para tolerar. Nós encarnamos para reparar, para reconciliar, para reorganizar. Então, é continuar nesse trabalho constante de evangelização, de conhecimento de si mesmo e de recuperação das convivências saudáveis, né? Então, é essa a nossa meta. E aí nós temos um consolo, né, para aquelas mães que agora também, eu estou falando isso exatamente porque agora na pandemia nós estamos vendo isso, né, mães que se apartam dos filhos, sejam eles crianças ou adultos, porque para a mãe não existe idade. O amor maternal, eu posso falar agora, ele só é superado pelo amor de avó, viu? A avó ama mais do que mãe, podem ter certeza. Mas é um amor incondicional. Então não tem essa, mas o filho já estava adulto, já era dono da vida dele. Olha, é cortar um pedaço de você quando um filho morre. Então ele fala aqui, a dor que não tem nome. Só existe algo mais marcante do que perder um filho. É descobrir que ele continua vivo, Mães de Chico Xavier. E realmente isso é marcante, não é? Então é um consolo que nós temos que passar para aquelas mães que muitas vezes estão em desespero e considerar que às vezes elas falam até blasfêmias, mas que nós temos que considerar aquele momento de sofrimento e não condenar e não deixar para lá, mas sim insistir na ideia de que o filho continua vivo, que ele vai passar por um período de recuperação e que voltará a conviver com ela em sonho, em pensamento, em intuição, para que ela se console, né? Porque, embora nós sejamos espíritas, sabemos que a separação é temporária, mas a saudade é difícil. O à parte, nesse momento, é difícil. E se é criança, então, é mais doloroso ainda, né? Então, tenhamos compaixão, complacência, cuidado com essas mãezinhas. E aí nós vamos de novo diminuir aqui, porque eu vou falar olhando para vocês, sobre Maria de Nazaré, que não tem mãe mais exemplar do que Maria de Nazaré, né? Nesse livro aqui, Universo e Vida, nós temos aí alguma informação sobre esse assunto, né? O que nós sabemos de história bíblica, né, é que Maria era um ser já na vida cotidiana da Judéia, era uma pessoa especial, né? Ela foi uma criança especial, já nasceu numa condição especial, né? Os pais dela já eram passados da idade de procriar e ficaram assim muito agradecidos a Deus, né? Quando ela veio, e ela foi criada no templo, já dedicada ao templo, ao aprendizado, e casou-se novinha. Era hábito da Judéia, como ainda é, dos judeus ortodoxos, porque eles esperam o Messias de uma virgem, os casais se casavam e não coabitavam por um ano, exatamente para ver se a tal virgem engravidaria, né? Então, nessa condição, Maria aceita a proposta de receber Jesus. Então, Maria não era qualquer espírito. Ela não era um espírito como nós. Ela não tinha a mesma capacidade física e mental que nós temos. Ela estava muito além.
ela não era uma terráquea, vamos dizer assim, né? Não estava sujeita a essas pressões que nós temos aqui no campo da influenciação, muitas vezes negativa. E ela, então, aceita receber Jesus, e ela, nessas alturas, como estudante dos livros sagrados que era, ela sabia o que a mãe de Jesus, a mãe do Messias, iria sofrer. Veja, então, que abnegação, que humildade, que capacidade de confiar em Deus tinha Maria Santíssima. E por isso mesmo, ela, segundo esse relato aqui de Áureo, no livro Universo e Vida, do Hernani Santana, ele fala o seguinte, que Maria de Nazaré, ele está falando aqui sobre aquele episódio que a mãe dos filhos de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, né, pediu que os filhos dela se sentassem um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Jesus. E Jesus responde que não, que o reino dos céus estava destinado àqueles a quem o Pai havia reservado esses lugares, porque sabia que o Eterno já elegera para esses supremos ministérios o grande Batista e a magnânima Maria de Nazaré. Então, quem se senta ao lado de Jesus é João Batista e Maria de Nazaré. E aí ele fala aqui, o primeiro para reger sob a sua crítica supervisão os problemas planetários da justiça. E ela, eu achei isso lindo, para superintender sob a soberana influência a benevolência do amor e benevolência do amor. Por isso, todos os decretos lavrados pelo sublime chanceler da justiça, que é o João Batista, somente são homologados pelo Cristo depois de examinado e instruído pela excelsa advogada da humanidade, a fim de que nunca falte em qualquer processo de dor as bênçãos compassivas da misericórdia e da esperança. Então, Maria, depois de ter feito esse sublime ato de receber Jesus para ser o nosso caminho, verdade e vida, ainda é a nossa advogada. Então, quando nós escorregamos aí nas leis da justiça, e o João Batista anota lá, olha, você vai ter que fazer isso, mais aquilo, ela vai lá e fala, não, mas vamos fazer desse jeito, vamos dar mais prazo. Lembra daquele filme O Alto da Compadecida? Que estava lá o julgamento, né, que Maria Santíssima chega lá para alterar tudo, é mais ou menos aquilo. E aqui mais à frente ele fala o seguinte, existem, contudo, outros seres muito peculiares, que não são propriamente agêneres, mas que pertencem muito mais ao plano extrafísico do que ao plano chamado físico. Trata-se de criaturas, sem dúvida, humanas, mas cuja ligação biopsicofisiológica com a matéria densa, a que chamamos de carne, é mínima possível. É o caso de Maria, né? Ela estava ali, estava encarnada, é humana, mas a matéria não exerce pressão sobre o espírito. A nossa matéria ainda exerce muita pressão sobre o espírito, o dela não. São espíritos sublimes de imensa superioridade evolutiva, que só encarnam na Terra em raras e altíssimas missões, de singularíssima importância para a evolução da humanidade. O maior desses espíritos foi Maria de Nazaré, a Virgem Excelsa, Rainha dos Anjos, cuja presença material na crosta terrestre foi indispensável para a materialização do Messias divino entre os homens. Coube a ela fornecer todas as condições, né, para que isso ocorresse. Então, aqui ele continua falando, né, da estrela divina, continua tecendo elogios para ela, né. Ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada, a grande protetora. Então, falar de Maria daria muitas palestras, muitos dias, né, de conversa, e agora nós estamos aqui só para dar umas pinceladas. Quem quiser, depois tem esse livro Universo e Vida, que vai esclarecer melhor, né, esses acontecimentos. Aí voltamos lá para o nosso
nosso... Não fiz errado, né? Vamos voltar lá para a nossa ajudinha, porque tem mais alguma coisa que eu quero mostrar. E aí, qual é realmente a missão, o compromisso que nós temos, né, na maternidade? Qual é o compromisso maior? E aí, o André Luiz, nesse livro Espírito da Verdade, no capítulo 50, ele fala o seguinte: concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Então, eu sempre falo, nós somos babás dos filhos de Deus. Eu acho que é o título mais importante que um ser humano pode ter sobre a Terra. Né? Nós temos aqui, sob nossa responsabilidade, filhos de Deus, para que a gente possa conduzir. Isso é ser muito importante. Ao filtro de amor que lhe verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Então, assim, nós temos aqui o resumo, né, está nesse mesmo capítulo, do que é o nosso compromisso na Terra, né? Despovoar os mundos inferiores para colocar, então, as oportunidades de recomposição de suas histórias. Isso é muito bonito, né? Muito bonito mesmo. E agora, só para encerrar, né, eu queria falar sobre a necessidade que nós temos de seguir os passos de Maria, né? Que nós nos sintamos capazes de ter em Maria o nosso modelo de mãe, né? Porque foi abnegada, foi simples, foi humilde, foi capaz de compreender a missão dela e aguardar com paciência, que Maria morreu bem idosa, ela não morreu novinha, não. Então, depois de Jesus, depois de ter se apartado de Jesus naquela condição horrível, que foi a crucificação, ela ainda viveu até muito velhinha ali, na Casa do Caminho, ali por Éfeso, né? Que era onde João Batista construiu a casinha dela, e ali ela continuou a evangelizar, continuou a pregar as verdades do Mestre Jesus. Então, que nós tenhamos essa consciência da importância da maternidade, para que possamos, então, continuar esse nosso exercício de aprendizado, de amor, que é a maternidade. E só para encerrar, eu queria passar um filminho que é curtinho e vocês já devem ter visto, mas eu achei muito engraçadinho, para mostrar o que é educar. Muito bem. O que vocês acharam da forma de educar ali? Ela botou o bichinho para procurar, né? A fome apertou, ele teve que se virar, né? Então, assim, é mais ou menos um exemplo do que a gente pode fazer, né? Lógico que seria mais fácil para nós dar tudo que nossos filhos querem, só que eles têm que crescer, eles têm que caminhar pelas próprias pernas. Então, bom que eles caminhem sob a nossa supervisão, mas não que fiquem eternamente encostados em nós. Isso a gente fala materialmente e moralmente também, espiritualmente também. Dar as condições de ele se desenvolver espiritualmente, né? Acho que era isso que nós tínhamos para essa noite. Estou aberta aí a qualquer pergunta que haja. E muito obrigada por terem me ouvido.